Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo aqui, a casa é do Pai. Deus está na casa. Deus está em casa, né? Então que você saia daqui dizendo assim: ainda bem que eu vim. Deus tinha algo para mim aqui, né? Que você saia daqui dizendo assim: Deus falou comigo. Era comigo que Deus queria falar, tá bom? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 36 até o 39, diz assim: chegou a hora do sacrifício da tarde. O profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel, e que sou teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você pode dizer um amém? Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz que quem pede, recebe. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, pede para Deus falar com você. Fala para Ele: torna fácil, Senhor, a tua palavra para mim. Fala para Ele: Senhor, torna a tua palavra mais importante que qualquer outro pensamento que esteja ocupando a minha mente. Fala para Ele, fala: Senhor, fala comigo, me dá uma palavra para voltar para casa. Senhor, me alimenta, Senhor, me alimenta. Alimenta minha alma, alimenta meu espírito. Permita que a tua palavra seja cura para o meu corpo nesta noite aqui. Fala, Senhor, fala. Se você estiver do lado de alguém aí com quem você tem uma aliança, um amor, aí ore por ela também. Senhor, fala com meu irmão, minha irmã. Fala, Senhor, revela. Pai, em nome de Jesus, a palavra é tua, o poder é teu, a igreja é tua, nós somos teus. Tu és a estrela da manhã, tu és a rocha, a rosa de Saron, o sol da nossa justiça, nosso muro, nosso antemuro. Tu és o primeiro e o último, o maior entre nós. Tu és o Senhor de senhores, tu és Rei de reis, tu és todo-poderoso. Nos curvamos diante de ti, dando a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração a ti, Senhor. Vem sobre nós, Pai. Oro para que o céu se abra. Nós estamos precisando viver esse tempo do céu aberto, Senhor. Os nossos olhos levantados, ó Deus, querem ver céus abertos sobre a nossa vida. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga para alguém assim: Deus vai falar com você. Amém. Glória a Jesus. Os irmãos aqui da Carisma sabem, eu estou hoje passando por um processo por causa de um acidente, um atropelamento que aconteceu. Graças a Deus sem vítima, mas houve um acidente, houve um atropelamento. A perícia constatou que aonde houve a colisão no meu carro, sendo na lateral do carro, respeitando as partes, claro, né?
eu fui atropelado, né? Eu não atropelei, eu fui atropelado, porque a pessoa entrou na rua e acabou que bateu no carro. Mas isso gerou um transtorno que você não imagina, né? Eu fui até ameaçado. Mas graças a Deus tudo certo, toda assistência, foi feito tudo jóia, graças a Deus, puxa, foi muito bom. Perícia constatou, fez tudo certinho, mas uma promotora queria a minha prisão. Uma coisa assim que eu nem sei o que é isso, né? Os irmãos aqui da Carisma sabem já dessa história. E o juiz achou isso, não. Mas acabou que eu fui condenado. Eu fui condenado, inclusive. Esse assunto foi um assunto, pensa numa coisa que me matou, assim, me abateu de um jeito muito forte. Foi esse assunto, né? Eu tive que pagar multa, mesmo comprovando tudo, mesmo fazendo tudo, tive que pagar uma multa. Ir ao fórum, né? Acredite, eu não posso mais frequentar boate. Eu saio da igreja agora, eu não posso sair daqui para boate, não posso mais. Vocês fiquem sabendo disso, eu não posso. Tenho que sair daqui para casa. Mas é um assunto que, assim, talvez você lide mais fácil que eu. Isso para mim é uma coisa dolorida, assim, não é brincadeira, isso me incomoda muito, né? E eu fui ao sertão, nós estávamos no sertão, isso eu não contei para ninguém ainda. Nós estávamos no sertão, lá em Barra de São Pedro, Pernambuco. Gente, pensa num lugar longe, nós estamos longe, mas longe. E eu ia pregar naquela manhã, e eu estou no meu tempo de oração com o Senhor, me afastei um pouquinho, fiquei quieto, falando com o Senhor, derramando meu coração com o Senhor. E um homem que estava lá, nunca falei com ele, o conheci lá, né? Pediu para falar comigo, e com muito temor, puxa, ele estava assim, quase que apavorado para falar comigo, e ele falou assim: pastor, posso falar com o senhor? Eu falei: claro que pode. Ele falou assim: o pastor tem algum processo na justiça? Gente, eu comecei a chorar, acredita? Eu chorei, porque era Deus, só pode ser Deus, não é possível. Eu estou lá no sertão, né? Eu chorei, na frente dele eu chorei. E eu falei: sim, sim. Ele falou: então, Deus manda te dizer que Ele colocou um juiz nesse assunto. Aí eu despenquei a chorar mesmo, aí eu chorei, né? Porque Deus estava ali. Até ali a tua mão me guiará, né? Até ali o Senhor não me desamparará, né? Ele sabe das minhas aflições, sabe do que é difícil para mim, né? Sabe do o que você daria risada, eu choro, né? E aí Ele manda dizer, manda falar com você. A palavra de hoje que eu quero ministrar no seu coração, e eu queria trazer isso para uma realidade. A igreja precisa viver essas coisas, né? A igreja perde muito por não acreditar, não viver essas coisas. A palavra de hoje é essa, olha: o Deus que responde. Você pode dizer assim: eu creio num Deus que fala. Não se envergonhe de mim não, nem se escandalize comigo, mas o meu Deus tem boca e fala. E Ele fala. E a voz dele é maior que o barulho das grandes águas. Ele fala, Ele é um Deus que... você pode estar onde for, a voz dele chega lá, né? E eu queria hoje ministrar no coração da igreja
ouvir a resposta de Deus, saber que Deus responde no tempo certo. Você só precisa estar esperando, né? Que Deus vai falar algo, né? Deus vai responder. Eu acabei de ler um texto para você. Todos eu acho que já conhecem aquela história que Deus responde com fogo no sacrifício, uma coisa assim assustadora mesmo. Mas só para que você entenda, Baal era conhecido por causa dessa divindade relacionada ao trovão, ao raio, né? Então, imagina que havia ali os profetas de Baal, né? Azerá ou Azera, conhecida como a mãe de Baal e de outros 70 deuses, né? Da fertilidade, essas loucuras, né? E aí você tem 850 profetas entre eles ali, e uau, e do trovão e do raio. E aí Elias fala para eles: vamos fazer o seguinte, vamos ver hoje quem responde. E é lindo, né? Porque no livro de Jó, a partir do capítulo 38, está escrito que quem dá ordem ao raio é o Senhor, né? Sabes tu o caminho do raio? É Ele que diz, né? É o Senhor, né? Não tem outro Deus, né? E eu imagino aqui Elias fazer um negócio desse e Deus não responder. Puxa vida, sozinho, 850 ali falando, e Deus não responder. Seria um caos, seria uma tragédia ali, o que ia acontecer ali com Elias naquele momento ali, né? Então, Elias prepara todas as coisas, manda pegar o animal, entrega um animal para eles e fala para eles: faz aí como vocês fazem, monta aí, e quem sabe o trovão faz um barulho, o raio, alguma coisa, né? E eles então começam a clamar por resposta, porque esse era o esperado ali, era uma resposta. E eles começam a gritar e a fazer ali a maneira deles, né? E não há resposta nenhuma, nada, um silêncio, não tem raio, não tem trovão, não tem manifestação da natureza, não tem nada. E eles então entram num transe de gritos e danças e de se cortar. E imaginem 850 pessoas se cortando. Diz que o sangue escorria, a ponto que Elias fala: para. Ficou desagradável. Para. E aí ele monta, e ele fala com Deus, e é o que eu queria ministrar hoje. Você recebe essa palavra? Responde, para que todos saibam que tu és Deus, né? E que eu sou teu servo. Deixa eu falar com você, sua casa está precisando de uma resposta de Deus, para que todo mundo na sua casa saibam que tem um Deus dentro da sua casa, né? É muito importante isso. E aí desce fogo do céu, né? Eu sei que você já leu, e eu também já li, já preguei sobre isso, mas você consegue imaginar essa cena como uma resposta de toda a natureza, né? De tudo que há ali naquele momento ali, respondendo diante de todo mundo. E você vê que é Deus, né? Não tem como não ser Deus. Não é o trovão, não é o raio, não é a natureza, é aquele que sustenta todas as coisas. É assustador, né? Porque ninguém sabe, ninguém está sabendo, ninguém conhece, ninguém sabe o que você chorou, o que você pediu, o que você está passando, mas Deus sabe. E hoje eu queria levar você aqui a viver na expectativa. Deus vai falar. Fala com alguém assim: Deus vai falar.
Ele não se cala, Deus não se cala diante do que você está passando, né? Deus não é assim, né? Eu queria estudar então com você aqui, para a gente ter certeza mesmo de que Deus responde, né? Incrível, viu? Incrível você frequentar uma igreja, vir a um culto, e talvez toda a sua expectativa está em mim, para que Deus fale através de mim, respondendo a você. Deixa eu falar, isso é pouco. Isso é pouco. Deus quer falar com você. Aliás, eu vou explicar. Ele me coloca aqui e fala para mim, fique aqui, porque eu quero falar com a igreja. Fala aí, porque eu quero passear no meio da igreja. Porque sou eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Sou eu que sei todas as coisas. Eu não faço a mínima ideia do que está acontecendo no meio desse salão. Não faço a mínima ideia. Não frequento a casa de ninguém, né? Mas Deus frequenta a sua casa. E Ele quer responder. E talvez o que está faltando em nós é uma expectativa. Deus vai responder. Espera mais um pouco e você vai ver. O céu vai bradar, né? Deus vai mandar alguém que nunca te viu, né? Alguém que nunca nem imagina, e vai chegar até com temor de falar, vai falar assim, olha, eu não sei o que é, mas Ele mandou te dizer que Ele está colocando algo aí para você se acalmar, né? Então eu queria ministrar, está comigo? Diga um amém. Vamos lá, vai. Se você anotar, eu vou ficar feliz, tá? Vamos lá, algumas coisas que a gente precisa saber. E é muito importante, igreja, a gente tem que se renovar nisso. Porque senão nós vamos ficando mecânicos, né? Nós vamos ficando assim, muito aquém de uma realidade espiritual, muito aquém do que Deus quer fazer, e não faz porque não encontra em nós pessoas assim, desejando viver essas coisas, né? Então você imagina alguém que acorda pela manhã clamando, chorando ao Senhor, fala comigo, Senhor, responde, Senhor, Senhor, traz luz sobre isso, Senhor, não te cales, Senhor, meu coração. Eu tenho feito uma oração, se você orar perto de mim, você vai ouvir muito isso. Senhor, guia a minha vida. Eu quero ser guiado por Ti, né? Quero ser pastoreado, menos de mim, mais do Senhor. Me toma, me leva, me dá certeza de que é o Senhor, que eu não fique em dúvida, será que é Deus? É claro que é Deus, Ele falou que é Ele está nesse negócio, Ele está no processo, Ele foi à frente e já cobriu a retaguarda. E a sua palavra ecoa. Não importa o que estiver acontecendo, Ele está falando, não temas, não temas. Quem pode dizer amém? Eu queria gerar no teu coração esse desejo, eu preciso ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus, né? Não só no pastor que sobe lá no púlpito, ou outra pessoa que vem para dizer assim diz o Senhor, mas o assim diz o Senhor no teu coração, aonde você estiver, dentro do carro, lá no trabalho, andando na rua, na tua casa, certeza tomar o teu coração naquele momento que Deus vem e Ele fala com você. Você pode dizer um amém? E que gere entre nós boca de Deus aqui nesse lugar, né? Então nós só temos que, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com algumas pessoas que passaram por decepções, frustrações, desentendimentos, viram coisas e tal, e hoje é uma boca fechada dentro da igreja, e aí depois me procura, depois de um culto, fala, ai pastor, eu queria falar com o senhor, é porque Deus me incomodou, e era para eu ter falado. Então, você falou? Ah, eu não sabia. Mas você não sabia o quê? Que se você não falar, as pedras vão, que Deus vai falar, e se não for através de você, Ele vai usar outra pessoa. Quem está recebendo isso aqui? Chegou a hora de você abrir sua boca. Crê nisso? Ok, vamos lá. A primeira coisa que é importante você saber, a primeira coisa é isso aqui, ó. Deus sabe o que está acontecendo.
Eu posso estar lá no sertão e ninguém sabe nada. Eu posso estar lá no outro país e ninguém sabe nada. Eu posso estar numa outra igreja que ninguém sabe nada. Mas olhe para mim, Deus sabe o que está acontecendo comigo. Porque Ele me cerca e de longe sabe os meus pensamentos. E Ele me esquadrinha. Ele olha e sabe tudo, até o que eu quero esconder dele. E até o que eu escondo de outros. Não estou falando de pecado, gente, por favor, senão você vai ficar... Quem tem culpa e cartório logo já pensa nisso, né? Eu estou falando daquilo que você chora escondido, daquilo que você pensa e tem vergonha até de que o outro saiba que você pensou isso, né? Mas eu queria dizer para você que Deus sabe, Deus está acompanhando, e se há uma expectativa no teu coração, se prepare, Ele tem uma resposta para dar para você. Crê nisso? Então, Salmo 139, versículo 4 e 6, diz assim: antes mesmo que eu fale, tu já sabes o que vou dizer. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim, né? Ele está dizendo assim: Deus sabe tudo o que está acontecendo comigo. E agora recebe essa palavra: sabe o que passou? Sabe o que está acontecendo agora? E já sabe todas as coisas. Todos os meus dias estão escritos nele. Todos os meus dias estão escritos nele. Ele sabe, e eu creio nisso. Então o meu coração gera uma expectativa. Deus sabe o que está acontecendo comigo agora. Eu não estou abandonado, eu não estou sozinho. Talvez não é importante muitas pessoas saberem, mas o importante é que aquele que se assenta no alto e sublime trono sabe tudo da minha vida, e no tempo certo Ele manda me dizer: estou contigo, né? Então eu queria falar sobre isso, essa importância de você ter certeza mesmo no teu coração que Deus sabe, né? Eu já orei por pessoas que o Espírito de Deus me revelou que ela virou na cama, para chorar escondido, para o marido não ver que ela estava chorando, e não fez barulho, para o marido não perceber barulho de choro, porque ela estava chorando. Mas Deus viu, né? E aí você vem a um lugar como esse, e talvez você tenha até medo de saber que Deus sabe tudo que você está passando, tudo, que os olhos de Deus, eles estão muito atentos sobre a sua vida. Você crê nisso? João capítulo 1, essa história eu acho sensacional, né? João capítulo 1, versículo 48 e 49, diz assim: então Natanael perguntou a Jesus. Gente, eu imagino a cena, né? Queria estar ali do lado, ali para ver ele falar assim com Jesus, né? Da onde o Senhor me conhece? Da onde a gente já se esbarrou? A gente já se encontrou alguma vez? Da onde o Senhor me conhece? E aí Jesus respondeu: antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Quando você entender que Deus sabe o que está passando com você, que Deus sabe o que você está sentindo, que Deus sabe o que você pensou ontem à noite, você terá certeza que Ele responde. Segunda coisa que quero falar aqui, que é importante você saber isso, para você ter certeza que Deus responde, é que Deus está com você. Você pode falar isso para alguém assim: Deus está com você. Salmo 139, versículo 5 diz: estás em volta de mim por todos os lados e me proteges
com o teu poder. Eu copiei isso aqui de uma das minhas leituras, né? Fala assim: onde houver agora um marinheiro em alto mar, Deus está lá. Eu li a história de um jovem que a embarcação dele sofreu uma tempestade e tal, e que ele foi jogado para fora do barco na tempestade. E, se eu não me engano, é o livro Nenhuma Hora. Não sei se o livro Nenhuma Hora é de Larry Lee, não lembro quem que escreveu o livro Nenhuma Hora. Só que a mãe dele, lá na casa dele, estava de joelho orando por ele, clamando pela vida dele. E aí, na tempestade, uma onda jogou ele para dentro do barco. E ele chegou em casa, foi contar para a mãe: a senhora não sabe o que aconteceu comigo. Mãe, eu fui jogado para fora do barco, caí dentro d'água, numa tempestade. Mas a senhora acredita, mãe? Uma onda forte jogou eu de novo para dentro do barco. A mãe falou assim: que hora foi isso? Foi tal. Então, era a hora que eu estava de joelho dobrado. Isso é a resposta de Deus. Que Deus está com você. Deus está com você. Agora, mas por que eu não vi a resposta? Porque você não tem certeza que Deus está com você. A hora que você começar a ter certeza, Ele está aqui. E se Ele está aqui, Ele vai falar. Crê nisso? Você entende? Você está numa igreja e não ter certeza que Ele está aqui? E querer que eu fale alguma coisa? Se você tem certeza que Ele está aqui, se prepare, Ele quer falar com você, né? Salmo 23, versículo 4, fala assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges, né? Essa certeza de que Deus está. Aqueles discípulos no caminho de Emaús estão tristes, e eles estão conversando, e eles estão falando de fim, e acabou, até que Jesus vem, começa a andar com eles, e aí algo começa a acontecer, e aí eles percebem que é dele que está ali, e quando Deus está, o coração queima, porque Ele está falando. Razão porque muitas vezes o coração nosso não queima, porque você não sabe que é Ele que está aqui. Você olhar para mim agora que me vê falando, te faz perder muita coisa, de não perceber que Deus está em casa, Deus está na igreja. Quem crê nisso? Amém? Então a sua expectativa tem que estar nele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem que estar numa expectativa que Ele vai falar. Ele vai falar. Ok? Vamos lá, outra coisa que você precisa saber, né? É importante isso, que Deus pode responder. Quando eu escrevi Deus pode responder, me veio assim uma cena de que ninguém põe a mão na boca de Deus. Ninguém põe a mão na boca de Deus, né? Talvez você já passou por isso, de alguém calar sua boca, de pôr a mão na sua boca, mas ninguém faz isso com Deus. Quando Ele quer falar, Ele fala, e diz que a terra toda treme quando Ele fala. Ok? Então você tem essa certeza, que não importa onde você estiver. Eu vou fazer uma pergunta aqui para ser testemunha na igreja, ok? Um testemunho na igreja aqui. Antes de Jesus, quem vivia no mundão? Para não ficar falando outras coisas, vivia no mundão. Quem pode dizer que ouviu a voz de Deus lá no inferno? Você fez assim, rapidinho, hein, cara? Você fez assim para ninguém ver que, né? Deixa eu dar o testemunho para você ver por onde andou. Quem pode ver? Deixa eu só ver, isso é um testemunho entre nós. Quem ouviu mesmo, assim, pastor, se eu falar onde eu ouvi Deus falar comigo, talvez o senhor não acredita. Ninguém pode deter o Senhor. Não importa onde você estiver, Ele fala com você lá.
Crê nisso? É importante, igreja, você... porque isso tem que ser uma mensagem nossa, para dizer para quem estiver lá na rua, lá caído, lá no centro de Macumba, lá que estão tocando um tambor lá, preste atenção, a voz de Deus não pede licença, e não tem que nenhuma entidade, nada, a voz de Deus entra, fala, quebra cadeias, louvado seja Deus. A voz de Deus, ela é poderosa, não tem, Deus pode falar, onde estiver Ele fala, pode ter um monte de gente gritando, você vai ouvir a voz dEle, né? E eu fiz aqui a anotação de Isaías 65, 24, aliás eu anotei vários textos aqui, só para compartilhar com você. Isaías 65, 24 fala assim: antes mesmo que me chamem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu responderei. Jeremias 29, 12, então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Salmo 91, 15, quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Você já tentou falar com alguém que não quer ouvir? Ou com alguém que não quer falar com você, mas você tem que falar, e a pessoa não quer falar com você, né? Com certeza você faz de tudo para falar com essa pessoa. Ou você escreve, ou você pede para outra pessoa falar, porque ela não quer ouvir, mas ele quer falar com você. Então ele manda um cara como eu falar para você que ele sabe tudo que está passando na sua vida e que ele está cuidando de você, mas na realidade ele queria ter falado com você isso, é que você não parou para ouvir. O nosso culto tinha que ter começado hoje pela manhã, porque Deus já queria falar. Quem acredita? É que nós não paramos, nós fomos direto, mas Ele queria falar conosco. Ele queria contar segredos para nós. Ele queria nos alertar, queria revelar, queria falar da sua grandeza. Jó passa por todo um processo difícil, doloroso, um processo. Aí lá no capítulo 38, vai até o 42, aí Deus para. Aí Deus fala: Jó, cinge os teus lombos, cara, não dá mais. Cinge os teus lombos como homem, põe-te em pé e falarei contigo. Cobrou dele postura, para. E aí Deus fala assim, né? Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Sabes tu quantas estrelas há? Eu chamo todas pelo nome. Por acaso já destes ordem ao dia para que nascesse? Sabe quem põe portas ao mar, dizendo até que tu irás e daqui não passarás? Sabe quem sustenta filho da leoa? Sabes o caminho do raio? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. O que Ele diz? Antes eu te conhecia por ouvir falar, mas hoje, o que está acontecendo hoje aqui de fato, eu estou sabendo que o Senhor está aqui comigo, te conhecendo mesmo. Agora sim, agora eu sei que o Senhor fala mesmo, né? Então eu queria provocar isso. E em Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, que é a sua palavra, que é a sua palavra. Deus está querendo falar com você pela palavra. Como receber a resposta de Deus então? Como que, agora que você entendeu que Ele está, que Ele sabe e que Ele fala, como então ativar isso dentro de nós e começar a viver estas coisas? Fale assim comigo: Deus falou comigo. Cria esse hábito: Deus falou comigo. Tem gente que não acredita nisso, e eu respeito isso, mas o Deus que eu creio, Ele tem boca e Ele fala.
Ele fala, Ele traz impressões muito fortes dentro de nós. Só pode ser Deus, né? E eu queria, só para não deixar ninguém confuso aqui, é muito importante isso, tá bom? Você saber que a voz de Deus, ela é sempre, como é que eu falo? Ela é sempre acobertada, ela é sempre confirmada com paz. Deus não é Deus de confusão. Você pode dizer amém? Quem é Deus, quem é de confusão é Satanás. A voz de Deus sempre vai vir. Por isso que o profeta viu o terremoto, o fogo, o vendaval, mas é na brisa suave para revelar algo assim. Quando eu falar, você não vai ficar confuso num terremoto, não, sou eu que estou falando contigo. Aleluia. A ponto de citar meu nome. Ele sabe o meu nome, você não sabe, mas ele sabe meu nome. Entre todos, ele sabe o meu nome, né? Então, como receber a resposta de Deus? Primeira coisa, deixa eu só falar aqui com vocês aqui. Eu vou falar de coisas, por favor, você pode simplesmente anotar como se fosse uma receita, não vai ter efeito nenhum. Porque não é só isso. É como se eu falasse que é só, não é só isso. Isso aqui é uma coisa entre muitas. Eu estou te dando um norte. Pela palavra eu estou tentando te conduzir para algo ainda mais profundo ainda, né? Quem aqui, por favor, me ajuda, vai. Quem aqui, Deus já falou com você? Agora, foi num tempo de brincadeira? Foi num tempo em que você estava mais ou menos com Deus? É sério? É sério? Eu falo com os meus filhos e eles saem correndo, e eu tenho que ir atrás deles. E depois eu tenho que falar, eu falei, mas eles não ouvem. Vocês estão me olhando, parece que são só os meus filhos, né? E você está falando, e eles estão falando também. E ele fala, mas quem está falando aqui? Sou eu ou você? Porque eles falam juntos e não ouvem. O que dizer de marido? E o que dizer da mulher que diz que falou? Porque a mulher, ela fala com a gente, ela fala assim, não esquece de... vai embora. E aí depois, eu falei. Eu falei, mas você falou o quê? Eu falei aquela hora. Não, gente, você quer ter paz, anda com um bloquinho atrás da mulher. Porque senão ela vai falar para você que falou e que você não ouviu. Ok, estou só brincando aqui para falar para você, porque é sério que eu vou falar aqui. Se você não entender, você fica numa situação muito rasa. E aí vai gerar uma dependência sua de que alguém busque ouvir a voz de Deus para trazer algo para você. E aí você vai viver de domingo. E você não vai viver algo diário. O Senhor trazendo palavras de livramento, trazendo direção para a tua casa, impressões muito fortes. Não vou. Que isso? Não vou porque Deus está falando algo comigo aqui. Quem pode dizer amém? Sabe, de saber que não é a hora, de saber que não é o momento, porque Deus está falando muito claro. Mas pastor, como é que isso acontece? Comunhão íntima, diária, contínua. Porque se você clamar a mim, eu vou te responder coisas grandes e firmes que tu não sabes. Estar ligado. Tem uma pregação, acho que está no YouTube, Deus mandou você ligar para Ele. Acho que tem uma pregação que eu ministrei. Lá em casa, quando tocar o telefone, né, a pessoa atende, eu não estou falando, olha, pai, fulano pediu para você ligar para ele. Você já pediu isso para alguém retornar e a pessoa não retorna?
Quantas vezes Deus está deixando um recado? Retorna para mim, quero falar com você, e você não retorna. E aí você deixou de ouvir a voz de Deus porque você não deu retorno, não tem comunhão, não tem busca, não tem um momento de quarto, entra no teu quarto, não tem momento de quebrantamento, não tem essa comunhão. Quem pode dizer um amém, por favor? Quer ouvir a voz de Deus, irmãos? Fala de comunhão íntima, isso fala de lugar secreto, isso fala de momento muito íntimo, isso fala de parar para ouvir, isso fala de anseio, de alguém que clama, eu tenho sede de te ouvir, minha alma anseia por ouvir a tua voz, né? Eu não quero ouvir outra coisa, não me interessa, nem se é notícia boa, eu quero ouvir a voz de Deus. A voz do meu Deus, do meu Senhor, do meu amado, do desejado das nações, daquele que sabe todas as coisas, o que era, o que é e o que há de ser, daquele que quando fala não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, ele não volta atrás, e a palavra dele não volta sem antes cumprir o que ele determinou, e ele agindo, ninguém pode impedir. Eu quero ouvir essa voz, e essa voz não se ouve no meio da brincadeira, se ouve no momento íntimo, de comunhão, de busca, talvez por favor não se escandaliza comigo não, mas de joelho no chão, talvez de rosto no chão, talvez de sair do meio de tudo, e falar, eu quero ouvir Deus falar comigo. Amo jogar futebol, gosto de jogar futebol, mas eu descobri que se eu quisesse ouvir mais Deus, eu teria que parar um pouco e ficar quieto para ouvir Deus falar o que Ele quer pregar na igreja. Aí quando eu subo aqui e prego algo que alguém diz, pastor, Deus te usou para falar comigo, eu sei que aquele tempo que eu acordei às 7:30 da manhã no sábado e vou até às 18 horas da tarde, estudando, olhando, orando, pedindo palavra, esse momento de comunhão gera a voz de Deus. Quem pode dizer amém? E é pouco, acredite que é pouco. Perguntaram ao pastor da Metodista da Coreia, por que a igreja daquele jeito, e as coisas aconteciam, né? Ele falou assim, a nossa igreja tem uma trincheira de oração, eu vou sábado à tarde para essa trincheira e só saio de lá para vir pregar para vocês. E eu prego a mesma coisa, só que eu vi o que Deus queria falar. É muita comunhão, é muita intimidade. Por que casal não tem diálogo? Porque não tem essa intimidade, essa comunhão. Não buscam isso. Buscam tantas outras coisas, mas não buscam olho no olho. Não busca parar. Aquieta a tua alma para ouvir Deus falar. Busca. João 15, versículos 5 e 7. Eu vou terminar, gente. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Elias falou isso na oração dele diante de todo mundo. Diante de todo mundo cantou, dançou, se cortou, mas isso é performance. Deus não fala por causa da nossa performance, Deus fala por causa da nossa, Ele nos conhece, a nossa intimidade, a nossa comunhão com Ele. Eu falei com Deus hoje, quem pode dizer isso? Não é estranho isso não, eu falei com Ele hoje pela manhã tu ouvirás a minha voz, diz o salmista, e sejam agradáveis as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante ti, logo pela manhã, a primeira pessoa com quem eu queria ter uma comunhão para falar com Ele, todas essas coisas, e aí durante o dia Ele vai ministrando ao meu coração, dando impressões ao meu coração, dirigindo os meus passos, porque os planos cabem ao nosso coração, mas a resposta certa vem do alto. Tem a ver com estar ligado. Quem pode dizer um amém?
Ele diz: Senhor, prova agora que és Deus de Israel e que eu sou teu servo, que eu tenho comunhão contigo. Prova, Senhor, isso para todo mundo aqui, que eu tenho comunhão contigo. Prova, né? E que fiz isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, responde-me, Senhor, responde-me. Ele está falando de comunhão, de comunhão. Um cara igual nós, sujeito às mesmas coisas, mas a prioridade dele, buscar Deus, ter comunhão com Deus, né? Mateus 14, 23 diz: depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. O que está fazendo lá? Buscando comunhão com o Pai. Buscando comunhão com o Pai. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, quem sabe tem alguém aqui. Quem aqui já teve um tempo assim de comunhão com Deus tão intenso, tão forte, você não sentiu fome, não viu a hora passar? Quando você foi ver, já tinha passado. Isso é mais do que eu falar para você: vai orar. Você começa a orar 5 minutos, você já falou tudo. Estou falando de comunhão. Comunhão é aquele momento que você fala: gente, eu já estou aqui mais de 1 hora. Por isso que Jesus volta e fala para eles: vocês não podem velar comigo 1 hora, porque eles não estão entendendo que é comunhão, não é orar, falar. Entrar no quarto e ter um tempo ali com Ele, de adoração, de quebrantamento, de buscar a sua face. Deixa eu parar aqui, que senão eu me alongo. Vamos lá. Outra coisa, como saber que Deus está falando, que é Ele que está falando, né? É incrível, na igreja você ouve muito isso. As pessoas procuram você para saber se é Deus que está falando. Pastor, me ajuda aqui, numa orientação sua. Pastor, eu assim, falou isso, aconteceu isso. Pastor, precisa saber, foi Deus? Porque ela não sabe. Domingo pela manhã, uma pessoa veio me cumprimentar aqui na igreja, me abraçou, e eu abracei e perguntei assim: você está bem de saúde? Cheguei em casa e tinha uma mensagem no meu celular: pastor, o senhor perguntou se eu estou bem de saúde. Era Deus revelando alguma coisa? Falei: gente, se eu tivesse perguntado o time dela, então, o que eu ia falar? Você está bem de saúde? As pessoas: pastor, foi Deus? Não, fui eu. Só isso. Incrível o que eu vou falar agora, né? Mas você sabe que até uma criança reconhece a voz da mãe e do pai? E nós não reconhecemos a voz de Deus? O Renan, eu falava na barriga da Eloíde, eu falava assim: papai está aqui. E aí ele nasceu, esse gigante, nasceu um bezerro, né? E ele não mamou, assim, ele teve que tomar NAN, e dava uma cólica nele tão forte. E pensa segurar um bezerro no colo, depois de mamar. Eu envergava assim, né? Mas eu falava assim: papai está aqui. Era incrível, incrível. Eu falava: papai está aqui. Ele parava de chorar. Vou testar isso de vez em quando agora, ver se ouve, né? Papai está aqui. É Deus que está falando, né? Uma criança, ela ouve de longe, ela sabe que é o pai e a mãe. Sim ou não? Estou falando algo errado aqui? E nós não sabemos que é Deus. Por isso estamos perdidos. Não conhecemos a voz dele. O jumento conhece a manjedoura, e vocês não me conhecem. Eu estava no sertão, e o seu Nilson, né, lá do Ninho do Pato, né? Ele chamava lá os bodes lá, chamava os carneiros lá, e falava: chega. Gente, eu achava lindo aquilo, cara. E vinha tudo aquilo correndo, os bichinhos, tudo correndo. Eu falei: deixa eu fazer, Senhor, deixa eu fazer. Aí eu: chega, ninguém corria, ninguém, não sei.
Eu pegava pau, queria dar na cabeça dos bichos, porque eu fazia igual, até imitava a voz dele. Chega, nenhum bicho saía do lugar. Ele falou assim: pastor, não é assim. Aí ele fazia igual eu fazia, igual. Chega, os bichinhos tudo corriam para ele. Ele falou: isso é outra coisa, não é possível. Aí Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que a palavra de Deus leve você a essa realidade hoje, de ouvir a voz do teu Senhor, do teu Pai, né? Salmo 29, 3, 5, 7, 9, vamos pular aqui. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade, a sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até o cedro dos montes Líbanos. A voz do Senhor faz brilhar o relâmpago. Não é Baal, é Deus. A sua voz faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor sacode os carvalhos e arranca as folhas das árvores. Enquanto isso, no seu templo, todos gritam: glória a Deus, porque o meu Deus está vivo. Ele tem boca e fala. Rapidamente aqui, os profetas de Baal, eles construíam um altar, e eles faziam um córregozinho e colocavam azeite. E aí ele, naquele transe lá, não vai fazer meme, hein? Né? Naquele transe de orar e vamos lá, tal. Alguém vinha com isqueiro e tacava fogo. Aí pegava fogo. Quem via, uau! Mas para que todo mundo saiba que é Deus, veio de cima, na frente de todo mundo. Não é isqueiro, não. É fogo do céu. Aleluia. Puxa, igreja, nós precisamos voltar a viver essas coisas. Nosso Deus fala, né? Ele fala, Ele é poderoso. E eu termino por último aqui, como ouvir essa voz. Você está entendendo que é sério? É comunhão. É muito sério, tem que sair dessa superficialidade, entrar mesmo nas recâmaras do templo para ouvir a voz do Senhor. No meio da multidão é muito difícil ouvir a voz de Deus, você tem que ter uma comunhão mais íntima com Ele, você tem que, sabe? Alguém aqui está ouvindo que Deus quer falar com você aqui? Alguém está ouvindo isso? Vai buscar. Pode falar assim: Senhor, o pastor falou lá que o Senhor quer falar comigo. E Ele vai dizer: faz tempo, te conheci no ventre da sua mãe, te formei, queria falar com você desde lá. Desde lá eu queria trazer a direção para a tua vida. Eu ouço pessoas, eu atendo pessoas, e eu fico ouvindo, fico tentando captar ali, naquilo que a pessoa está falando, onde é que Deus falou, e muitas vezes não encontro nada disso. E a pessoa está contando toda a história da vida dela para mim, e eu estou ali querendo ouvir onde é que Deus falou algo e não tem. E aí você tem que trazer a voz de Deus ali, a voz de Deus, porque quando Deus fala, Ele tem compromisso com a sua palavra, Ele vai cumprir, ok? Por último, por favor, né, não fique bravo comigo. Como ouvir então a voz de Deus, a resposta de Deus? Como? Clamor. Clamor, né? Meu desejo hoje é que alguém aqui esteja precisando tanto ouvir a voz de Deus, que queira levantar um clamor. É um grito, é um anseio, é um gemido, estou tentando arrumar um jeito mais fácil de explicar para você. Por isso que Deus fala: clama a mim. Clama a mim, né? Salmo 5:3 diz: de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Jeremias 33:3, e Deus continuou: Jeremias, se você me clamar,
eu responderei e lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Primeiro Reis 17, 22, e eu termino. Existem situações na nossa vida que tem bons conselhos, gente, tem sim, tem gente que tem uma palavra muito boa, tem tudo isso, mas não se iguala a ouvir a voz do Eterno, não se iguala a ouvir a voz do céu, não é igual. O que teve de gente que já deu tapa no meu ombro e falou: pastor, liga para isso não, pastor, fique tranquilo, pastor, fica tranquilo, um monte de gente já deu, mas não é igual Deus falar: estou colocando um juiz para cuidar de você. Aliás, a palavra foi essa: um justo juiz. Um justo juiz, né? Não tem nada que se compare alguém que entra num processo de um clamor mesmo, buscando um desespero. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Tomara que hoje aqui tem alguém assim, porque Deus não vai te decepcionar, Ele vai falar com você, né? Elias um dia fez isso por uma criança morta, e ele clamou e Deus respondeu. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Nós tínhamos que pegar algumas situações da nossa vida assim, segurar nas mãos e clamar a Deus, e Ele vai responder do céu para nós. Nós tínhamos que pegar algumas coisas assim e clamar ao céu: fala que teu servo ouve. Meu desejo é ouvir a tua voz. É muito mais que estar num culto. É muito mais que estar num culto. É sair daqui dizendo assim: Ele falou comigo. Ele falou comigo. Então eu não sei como é que você entrou aqui, mas se você entrou aqui com um desejo muito forte de ouvir Deus falar com você, Ele não frustra. Deus não frustra. Eu faço um monte de anotações para não me perder, ser pedagógico, mas Deus não está preso na minha anotação. Deus não está preso nem ao tema. Deus não está preso nem às palavras que eu estou falando aqui. Tem gente que está ouvindo o que eu não falei. Acredita? Já teve gente que me procurou e falou: pastor, aquela hora que o senhor falou aquilo, eu falei: não falei isso, tenho certeza que eu não falei isso. Não põe palavra na minha boca. Mas Deus falou. Fica de pé.